Como determinar o peso médio das cápsulas manipuladas? Você sabia que, dentre os controles de qualidades que as cápsulas manipuladas na farmácia de manipulação devem passar, um deles é a determinação do peso médio? E esse peso médio tem que ficar dentro de um limite permitido? Você sabe qual é esse limite permitido? Você sabe como calcular? Você sabe como fazer esses cálculos? A fórmula? Não? Você gostaria de um atalho para ajudar você a realizar essas contas? Então, vem comigo que esse vídeo aqui é para você. Vamos lá então? Então, aqui de cara, a gente já vê como que é o procedimento, que é relativamente simples. Tá? Essa informação é dada no formulário da Farmacopeia Brasileira. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal onde eu descrevo para vocês quais são os métodos, quais são os controles de qualidade que devem ser realizados em relação às cápsulas manipuladas. Manipulou a cápsula? Beleza. Mas além disso, você tem que fazer o controle de qualidade. Porque a cápsula não pode ser nem muito leve e nem muito pesada. Se for muito leve, o paciente vai levar menos ativo do que deveria e não vai fazer efeito. Se for muito pesada, pode estar levando mais ativo do que deveria e gerar toxicidade. Então, como que eu faço esse controle, professor? Um deles é a determinação do peso médio. Como que eu faço esse peso médio? Você vai medir, fazer a média aritmética, a média simples de 10 cápsulas manipuladas. Professor, eu manipulei 60 cápsulas. Pega 10 aleatoriamente. Professor, eu manipulei 100 cápsulas. Pega 10 aleatoriamente. Daquele lote, daquela receita que você preparou. Tá? No caso, farmácia de manipulação, em cima daquela prescrição. A prescrição era de 80 cápsulas. Daquelas 80, pega 10. Ok? Ah, mas professor, não manipulei 80 não. E nem foram 10. Eu manipulei, foram 8 cápsulas. Realmente era pouquinho, achei até estranho, mas estava lá, 8 cápsulas. Se a amostra tiver menos de 10 cápsulas, todas devem ser pesadas individualmente, tá? Então o padrão são 10 cápsulas. Não importa se você pesou mais do que 10, você vai pegar 10 cápsulas aleatoriamente para fazer o peso médio. Se eventualmente a prescrição foi menor que 10 cápsulas, aí você pega aquela totalidade, ok? Como que eu faço então? Você vai pesar cada cápsula individualmente na balança analítica e anota, registra qual é a massa de cada cápsula, ok? Então, você liga a balança, coloca o vidro de relógio, tarô, pega uma cápsula, coloca, fecha a capelinha, a janelinha, deixa estabilizar e veja qual é o peso médio, qual é o peso daquela cápsula 1. Tira, coloca a segunda cápsula, ok? Ou melhor, não esqueça de tarar, né? Cada procedimento você vai tarando, tá? Tem gente que colocou a primeira cápsula, anotou a massa, tarou e coloca a outra logo em seguida. Se você tarou, a princípio não tem problema. Mas o ideal é deixar a cápsula sempre no meio. Então, se você fizer isso em cima da outra, por mais que tenha tarado, eventualmente ela não vai ficar tão no meio, tão centralizado assim. Tá? Então, deixa a cápsula sempre, aquela que você quer pesar, né, avaliar a massa, sempre centralizado ali em cima do vidro de relógio, dentro da balança analítica. Ok? E não esqueça, verifique sempre antes se a balança analítica está nivelada. Ok? Se a bolha de nível está no meio. Tá joia? Então, você vai pesar cada cápsula individualmente, 10 cápsulas. Tá? Aí você anotou e depois eu faço a média. Como que eu faço a média, professor? Soma tudo e divide por 10. Beleza. Com isso você vai ter o peso médio da cápsula que você manipulou. Ok? Continuando, não para aí não. Por quê? Porque agora você tem que ver se entre aquelas 10 cápsulas, se elas estão dentro do limite permitido. Porque se você reparar, nas 10 cápsulas, elas não vão ter exatamente a mesma massa, elas não vão ter exatamente o mesmo peso. Vai ter variação entre elas. Tá? Até mesmo se aquela encapsulação fosse feita por máquina, se você fosse pesar, você ia ver que tem variação entre as cápsulas. Mas qual é a variação que é permitida? Aí é que está. O formulário da Farmacopeia Brasileira coloca que para cápsulas, se o peso médio da cápsula for menor que 300 mg, o limite de variação é de mais ou menos 10% em cima do peso médio. Se o peso médio da cápsula for 300 mg ou mais, o limite de variação permitido é de mais ou menos 7,5% em cima do peso médio. Então, como que eu faço? Vamos lá. Você pesou cada cápsula individualmente, beleza. Anotou, né? Senão não tem sentido. Aí agora você faz a conta. Soma as 10 e divide por 10, tá? Foram 10. Ah, professor, eu manipulei foi 30 cápsulas. Vai pegar só 10 para fazer esse controle de qualidade. Professor, eu pesei foram 8 cápsulas, foram manipuladas 8. Então você vai pesar 8 e dividir por 8, ok? É o peso médio, tá? Mas o padrão vai ser 10. Então você vai pegar 10 cápsulas, pesou cada uma individualmente, anotou, pega o total dessa massa e divide por 10. Aí você tem o valor do peso médio. Lembrando que na sua balança analítica, o peso médio é dado em grama, ok? Em grama. E na tabelinha aí que a gente usa como referência, o peso médio é dado em miligrama. Então, se o peso médio for menos que 300 miligramas, ou seja, se o peso médio for menos que 0,3 gramas, ou 0,300 gramas, se o peso médio for menor que 0,300 gramas, aí o limite de variação é de mais ou menos 10%. O que é isso? Vamos supor que o peso médio foi de 250 miligramas, ou seja, vamos supor que o peso médio foi de 0,250 gramas. Então você pega o peso médio e diminui 10%. Peso médio menos 10%, vai dar um valor.
E em cima do peso médio, mais 10%. Então eu pego o peso médio e acrescenta 10%. Vai dar outro valor. Então repara que se o peso médio for menor que 300 miligramas, se o peso médio for menor que 0,3 gramas, ou 0,300 gramas, você vai pegar o peso médio, tirar 10%, pegar o peso médio e aumentar 10%. Tá? Aí você vai ter dois valores. Aí, entre aquelas 10 cápsulas, você verifica se tem alguém abaixo ou acima do limite inferior. Se tem alguém abaixo do limite inferior, ou seja, o peso médio menos 10%, ou alguém acima do limite superior, o peso médio mais 10%. Para ser aprovado, não pode ter ninguém abaixo e nem acima. Ok? Ah, professor, mas o peso médio foi de 350 miligramas, por exemplo. Ou seja, foi de 0,350 gramas ou 0,35 gramas. Como que eu faço? Aí você pega o peso médio. Aí, repara que 350 miligramas, ou 0,35 gramas, ou 0,250 gramas, é maior que 300 miligramas. Maior que 0,3 gramas. Maior que 0,300 gramas. Ou seja, você vai pegar o peso médio menos 7,5%, o peso médio mais 7,5%. Vai ter um limite de variação ali. Então, você pega o peso, se o peso médio, por exemplo, foi de 350 miligramas, ou 0,35 gramas, você vai pegar 0,35 gramas, o seu peso médio, menos 7,5%. Vai dar um valor. O seu peso médio, nesse exemplo, 0,35 gramas mais 7,5%. Vai dar outro valor. Então, você vai ter um limite inferior e um limite superior. Veja se entre aquelas 10 cápsulas, se tem alguém menor que o limite inferior ou se tem alguém maior que o limite superior. Não pode. Tem que ficar tudo dentro desse limite. Tá? Então, de modo geral, a gente vai determinar o peso médio. Em cima do peso médio, eu vejo se é menor ou maior que 300 miligramas. Se for menor que 300 miligramas, a variação em cima do peso médio é de mais ou menos 10%. Se o peso médio for maior que 300 miligramas, ou a partir de 300 miligramas, a variação de mais ou menos 7,5%. Sempre em cima de quem? Do peso médio que você tinha calculado. Tá? Tem que, para ser aprovado, todas as 10 cápsulas têm que estar dentro desse limite de variação. Ok? Lembra que eu tinha falado com vocês que eu ia deixar um material para facilitar a vida de vocês? Muito bem. Um desses materiais que é para facilitar a vida de vocês, que vai estar disponível para vocês, de graça, é esse formulário aqui nacional da Farmacopeia Brasileira. Tá? Aqui nesse formulário nacional da Farmacopeia Brasileira, a gente tem descrito os métodos de controle de qualidade das cápsulas, tá? Além de, a gente tem lá descrito esse método da determinação do peso médio e outros, que eu vou exemplificar em outro vídeo aqui do nosso canal. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, não esquece de assinar nosso canal, dar seu like e compartilhe com quem se interessa pelo universo farmacêutico, tá? Então, aqui nesse link aqui, nesse QR Code, a gente tem um formulário nacional da Farmacopeia Brasileira que tem descrito diversas fórmulas para você manipular na sua farmácia de manipulação, na sua aula prática, de tecnologia farmacêutica, de farmacotécnica, e tem descrito também os controles de qualidade que você tem que fazer em cima das cápsulas manipuladas. Hoje, eu deixei explícito o controle de qualidade de peso médio das cápsulas manipuladas. Mas aqui no nosso canal vai ficar disponível também, se não já está, vai ficar em breve disponível o vídeo explicando como realizar os outros controles de qualidade que as cápsulas manipuladas devem passar também. Tá? Além disso, indico para vocês fortemente, aí de minha autoria, esse e-book, Introdução à Farmácia e Manipulação, que está disponível nesses QR Codes aí, ou no link no comentário fixado. Está disponível tanto em PDF como na Amazon, tá? Esse formulário de farmacopeia da Anvisa é de graça, então você pode baixar sem receio. O meu e-book, Introdução à Farmácia e Manipulação, você pode também adquirir sem receio, mas aí é pago, tá? É um valor bem simbólico, mas que vai ajudar o autor, naturalmente, e eu tenho certeza que vai ajudar você que se interessa pelo universo da manipulação farmacêutica. Interessante para você que quer conhecer fórmulas, tem fórmulas lá também de medicamentos, de cosméticos, quer saber quais são os termos mais utilizados na farmácia de manipulação, então tem vocabulário, tem legislação, as principais livrarias, em principais equipamentos que a gente utiliza na farmácia de manipulação, dentre tantos assuntos. Então, se você quer começar a entrar na farmácia de manipulação, seja você estudante, estagiário, farmacêutico, recém-formado ou não, ou mesmo você que não é da área farmacêutica, mas quer começar a conhecer a farmácia de manipulação para eventualmente trabalhar numa farmácia de manipulação, eu indico o meu e-book para você, na Amazon e na Hotmart. Combinado? Mas, continuando o vídeo, porque lá no finalzinho eu vou deixar um outro material para vocês que pode ajudar a realizar essa determinação de peso médio também. Facilita, é um atalho. Você vai ver, fica comigo. Mas deixa eu me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Verano, sou farmacêutico, licenciado em Química, especialista em manipulação farmacêutica, habilitado em homeopatia e mestre em saúde coletiva. Já tenho mais de uma década como professor, sou autor de diversos cursos online, como esse aqui em cima, de interação medicamentosa, teoria e prática, voltado para você que é técnico de farmácia, você que é farmacêutico, você que é técnico de enfermagem, você que é enfermeiro, enfim. Quem vai lidar com medicamento, é interessante esse cálculo, esse material aqui de interação medicamentosa, tá? Ou até mesmo você que é médico, estudante de medicina, tá? Quer saber um pouco mais sobre interação medicamentosa? Esse curso aqui, preço extremamente acessível. Mas além desse curso, tem diversos outros que eu vou deixar nesse link que vocês estão vendo aí, nesses dois links, ou no comentário fixado, ok? Dá uma olhada lá.
sou autor do e-book Introdução à Farmácia e Manipulação, como a gente tinha falado com vocês, link primeiro comentário fixado, tá? E não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhe com um colega, me segue lá no Instagram que eu estou sempre lembrando dos vídeos novos. E a gente trata aqui no nosso canal do universo farmacêutico. Temos vídeos, playlist que trata da manipulação farmacêutica, temos playlist que trata de dicas farmacêuticas, que vai tratar de diversos assuntos para diversas áreas do universo farmacêutico, entre outros assuntos sempre do universo farmacêutico. Se inscreve no nosso canal. Tenho certeza que algum vídeo vai ser interessante para você. E não esqueça de assistir, se você ainda não assistiu, esse vídeo aí, tem essa capinha aí da Análises Essenciais. O título é Análises Essenciais para Cápsulas Manipuladas. Nesse vídeo aí, eu lembro para vocês quais são os 3 controles de qualidade que devem ser realizados nas cápsulas manipuladas na farmácia com manipulação. Quer lembrar? Quer ver quais são? Assiste nosso vídeo, combinado? E a gente vai deixar aqui no nosso canal, além desse vídeo que trata de como determinar o peso médio para cápsulas manipuladas, outros vídeos também, uma playlist até sobre manipulação de cápsulas, ou que trata de manipulação farmacêutica, onde a gente vai abordar os outros testes de controle de qualidade que são feitos nas cápsulas manipuladas. Fica atento, hein? Atento ao nosso canal. A gente tem vídeo toda semana, tá? E aqui em cima, tá uma planilha de Excel para cálculo de peso médio, PM, de cápsulas manipuladas, tá? Então, nesse Excel aí, você vai digitar o peso médio das 10 cápsulas manipuladas, e embaixo eu deixei já calculado para você o limite de variação. Aí você avalia. Se o seu peso médio for menor que 300 mg, aí é mais ou menos 10%. Já vai estar lá calculado o limite inferior com menos 10% e o limite superior com mais 10%. Aí você avalia entre as 10 cápsulas se tem alguém fora dessa faixa. Não pode estar nem abaixo nem acima do limite inferior, não pode estar abaixo do limite inferior e nem acima do limite superior. E tem também lá calculado já para você, assim que você coloca o peso das 10 cápsulas, qual se o seu peso médio for maior que 300 mg, ou a partir de 300 mg, já tem calculado lá o limite inferior com menos 7,5% e o limite superior com mais 7,5%. Aí cabe você avaliar se entre as 10 se alguém está fora desse limite, ok? Ó, esse QR Code aqui vai ficar por tempo determinado, tá? Então, chegar algum momento que esse QR Code não vai funcionar mais, ok? Então, aproveite enquanto esse QR Code está funcionando, tá joia? Turma, muito obrigado pela atenção. Não esquece de se inscrever no canal. Saúde e paz e até o próximo vídeo, hein? Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Deixe seu like.